novamente Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Voltei, gente, como prometido, ontem eu assisti o meu primeiro filme da mostra oficial, sem ser abertura de imprensa, né? Que foi Frankenstein. Eu tive a oportunidade de assistir lá na Cinemateca, que é um dos cinemas tradicionais aqui de São Paulo. A sessão estava lotada, eu tinha assistido um filme antes, que era Sihat, deu uma atrasada no filme, então a sessão acabou depois da meia-noite, depois eu falo mais sobre isso. Mas assim, eu gostei bastante, mas eu tenho vários pontos importantes pra falar dessa adaptação, como fã da Mary Shelley, vocês sabem, e como fã de terror, que vocês também sabem que eu sou. Quando saiu a notícia de que o Del Toro ia adaptar uma das minhas histórias favoritas, que é o Frankenstein, eu fiquei em choque, porque eu falei, caraca, se tem um diretor que entende de monstros, é o Guillermo Del Toro. Eu adoro os filmes dele, adoro o respeito que ele tem pelas criaturas e pelo gênero gótico e gênero de fantasia. Então eu sabia que ia ser um filmaço. Porém, infelizmente não é um filmaço, mas calma que eu vou explicar por quê. Já começo dizendo que o Frankenstein do Del Toro tem cara de filme da Netflix em alguns momentos. E isso não é bom. Claro que a gente tem filmes excelentes da Netflix, maravilhosos, como por exemplo, Entre Facas e Segredos, né? O Glass Onion, maravilhoso. O próximo, que é Wake Up Dead Man, o pessoal tá aclamando, eu tenho certeza que também é muito bom. Porém, quando eu falo filme, selo Netflix de qualidade, eu quero dizer duas coisas específicas. Tem um CGI horrível de alguns personagens que são animais em alguns momentos, assim, péssimo gosto de CGI. O que eu até estranho, né? Eu entendo que o Del Toro não quis usar animais, mas o CGI ele tá tão fraco que eu falei, cara, isso não é o nível de qualidade do Del Toro. Segundo, o nível de atuação dos atores, assim, o elenco ele está bom. Quando eu falo bom, mas poderia ser melhor, tirando um específico que está sensacional a nível de premiação, que é o Jacob Elordi, mas a gente vai falar sobre ele um pouco mais pra frente nessa crítica. Visualmente, é um banquete pros olhos o Frankenstein do Del Toro, maravilhoso. Mas o que adianta um filme ser belíssimo visualmente, se em termos de conteúdo, que é o roteiro, a parte escrita, deixa a desejar? Infelizmente, a maior decepção com o filme do Frankenstein do Del Toro é o roteiro. Ele é muito fraco. E olha que o roteiro usa bastante base da Mary Shelley, né, do livro original. Porém, o Guillermo Del Toro toma aquelas liberdades que vocês sabem para ele criar a própria história em cima de uma história já existente. Porém, essas liberdades criativas às vezes funcionam, às vezes não. E no roteiro, pra mim ficou uma coisa muito aquém. Eu não curti de verdade o roteiro, achei que ficou bem fraco. Foram 2h30 de filme que eu senti essas 2h30 sentada ali naquela cadeira de madeira, porque assim, a sala tava tão lotada que quando eu saí do Sihat, né, que demorou a sessão, a gente não podia voltar, né, tem que sair pela Cinemateca e voltar a formar fila. A fila de Frankenstein tava dobrando a esquina, eu fui praticamente a última da fila, lá numa esquina super escura, demorei pra entrar, então quando eu entrei só tinha umas cadeiras de fundo, cadeiras essas da Cinemateca que são de madeira dura. Sabe? Nossa, foi extremamente desconfortável. Eu senti aquelas 2h30 não passando, foi muito lento. Outra decepção pra mim foi o Oscar Isaac. Por um lado eu acho que ele está bem como doutor, né, o Victor Frankenstein, mas ao mesmo tempo eu não sei o que aconteceu, que pra mim os diálogos, principalmente que ele estava declamando, parecia tipo diálogo de vilão de desenho, sabe? Uma coisa exagerada, meio Disney, sabe? De vilão da Disney, mas não com um discurso legal, um discurso muito exagerado. Ficou bem mais parecido com o médico e o monstro do que o Victor Frankenstein em si. Claro que a gente sabe que na história ele é o monstro e não a criatura, mas ao mesmo tempo eu acho que ele poderia ter exagerado um pouco menos. Mas a maior decepção ainda estava por vir. O Christoph Waltz, ele faz um personagem esquecível. Eu não sei o que está acontecendo com o Christoph Waltz nos últimos filmes. Ele tem entregado uns papéis tão fracos, como aquele papel do padre no filme do Drácula. Ele tá bem fraquinho, não sei o que tá acontecendo. Ele tava tão bem em Bastardos Inglórios e eu não sei... ele tá entregando só mais do mesmo, mas esse papel pra mim eu achei absurdo. Não parece que ele é um personagem que tá falando, parece um ator lendo o diálogo. E aliás, esse é o problema do filme. Tirando o Jacob Elordi, grande parte do elenco
não tá conseguindo declamar, né, o texto que é baseado naquele texto gótico da forma apropriada. Até Bridgerton, que o pessoal que é mais gótico odeia por causa das liberdades criativas de figurino, até lá o elenco tá declamando com aquele inglês mais arcaico que é necessário para um filme de época. Só que aqui parece que as pessoas estão lendo. A Mia Goth, ela tá excelente, mas coitada, super prejudicada, ela tem pouquíssimas cenas, ela faz duas personagens super distintas, o que poderia dar um destaque pra ela, mas infelizmente ela fica super jogada de escanteio. Ela tenta fazer o máximo que ela pode com o que ela recebeu, mas infelizmente ela não tem o destaque que ela merece. E ela também parece que tá lendo, não parece que é uma pessoa falando daquela forma natural, parece que ela tá lendo. E não só ela, grande parte do elenco. E é aí que vem o lado bom pra mim, que foi o que salvou o filme, que é o Jacob Elordi. Eu não estou zoando quando eu digo que eu acho que ele é um ator fraquíssimo geralmente. Eu tenho que dizer que eu paguei com a língua sobre o Jacob Elordi, porque ele não é meu ator favorito, eu acho ele muito fraco. Em Euforia ele entrega o que tá ali, né? Em Saltburn o cara não fala quase nada, então não tem como julgar o personagem. Claro que ele carrega muito do olhar, mas aqui esse é um papel definitivo de carreira. Ele tá muito bom no nível, merece indicação a prêmio. Todo o lado físico do personagem, o que ele faz com o corpo, as modulações que ele faz com a voz, que eu nem sei como ele consegue fazer aquilo, são de arrepiar. Eu queria assistir de novo o filme, vou assistir de novo quando estrear na Netflix 7 de novembro, justamente para ver essa atuação que carrega o filme nas costas. E a gente tá falando de Mia Goth e Oscar Isaac. Oscar Isaac que entregou tudo em Moon Knight da Marvel. Mia Goth que entrega tudo nos filmes de terror que a gente adora. E o Jacob aqui atuou círculos em volta dos dois. O cara tá mandando bem demais. Ali, vendo ele ali na tela, é como se eu tivesse vendo o monstro das páginas da Mary Shelley. Ele tem extremo respeito por esse personagem. Ele é o único que lê o diálogo, assim, fala, aliás, o diálogo, e não parece que ele tá lendo, parece que é natural. Ele tem uma poesia quando ele aprende a falar, né, e a ler, né, no filme, que é assim como no livro também. Ele tem uma inocência, uma doçura, uma bondade genuína, que é muito típica do livro. E não só isso, fisicamente a caracterização está perfeita. É aí que o Guillermo del Toro brilha. É ele que faz esse filme acontecer. A performance do Jacob Elordi vai ficar para a história como uma das performances mais icônicas de monstros no cinema. Ele conseguiu ser um excelente, né, pupilo do Doug Jones. Ele tá perto, cuidado, hein, Doug Jones, você tem um sucessor aí, hein? Quem sabe? E o mais legal pra mim é que a maquiagem é só um plus. A maquiagem tá extremamente igual ao livro, ele com aquele cabelo. As pessoas, elas acham que o Frankenstein é aquele cara verde com a cabeça quadrada. Claro que esse visual é icônico, né, dos monstros da Universal clássicos. Clássico, não tem o que falar, mas não tem nada a ver com o monstro ou criatura da Mary Shelley. Começa que nem monstro ele é. No livro ele é descrito como uma criatura, ele é uma criatura, são as pessoas que chamam ele de monstro pela aparência. Porém, vale lembrar que não só o livro tem vários queer codings quanto ao personagem do próprio Dr. Victor Frankenstein, né? A criação do homem perfeito, tem muita coisa escondida ali da sexualidade dele que a Mary Shelley colocou propositalmente, né? E aí a gente vê que a descrição do monstro era para ser alguém bonito. Ele é feito de partes que o doutor achava atraentes ou bonitas em homens que já faleceram. Jacob Elordi tem duas coisas, ele é aquele bonito padrão, mas ao mesmo tempo ele tem 2 metros de altura. Então, para alguma coisa tinham que usar essa altura dele e realmente funciona. O cara é um gigante, ele é muito alto. E o que ele tem de altura, ele tem tipo de leveza nesse personagem, inocência. Mas assim, esse é o lado que talvez os fãs mais clássicos, né, da Mary não gostem. Porque ao invés do filme ser um drama gótico, como deveria ser drama, ele vai pro lado totalmente oposto da fábula super otimista. É um final melancólico, mas tem uma felicidade ali, uma alegria que não estava na história original da Mary Shelley. E é aí que o roteiro do Guillermo se diverge, e eu acho que isso vai dividir os fãs. Tem fãs que vão gostar, tem fãs que não vão gostar justamente por causa disso. Mas eu particularmente gostei,
Porém, eu me decepcionei com o roteiro. Eu acho que o filme poderia ter sido muito melhor. Eu só não dou uma nota baixa porque o Jacob Elord faz esse filme acontecer com uma performance poderosíssima. O Oscar, ele tá bem, mas como eu falei, tá muito exagerado em alguns momentos, então eu não curti tanto quanto eu achei que eu ia gostar da performance do Oscar Isaac especificamente. Mas a minha nota pra Frankenstein de Guillermo del Toro é 8,5. Eu acho que é uma nota boa, assim, de bom tamanho. Não acho que mereça mais, assim, pelo meu julgamento do que eu tava esperando. Assistam na Netflix, vai estrear 7 de novembro, né? Vai estar nos cinemas também, acho que dia 23 de outubro em salas selecionadas. Eu só não sei em quais salas da cidade do Brasil. E é isso, gente. Essa é a minha opinião oficial agora do segundo filme que eu assisti da mostra, né? Primeiro foi Bugônia, agora foi Frankenstein. Amanhã eu vou assistir outros filmes, incluindo Papagaios, que é um filme nacional que eu tô com super hype pra assistir e falar sobre pra vocês, que é um suspense. E, enfim, coloque nos comentários aqui quais são suas expectativas, né, pra Frankenstein, né? Deixem aqui nos comentários se vocês estão animados pra assistir, vocês pretendem assistir na Netflix ou querem tentar ir no cinema, se passar na sua cidade. E a gente se fala então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!